Capítulo 3: Memória e seus segredos. A memória, essa caixinha mágica. A memória tem mecanismos pelos quais o cérebro armazena, adquire e evoca as informações, mas a totalidade desses mecanismos ainda é desconhecida pelos estudiosos, justamente devido ao seu elevado número de possibilidades. Entretanto, alguns estudiosos propõem explicar, pelo menos parcialmente, essa fundamental função do cérebro humano. Sabemos que a memória é a capacidade que o cérebro tem de arquivar e manter as informações para posteriormente recuperá-las. Não há consenso entre os estudiosos sobre qual parte é responsável pela memória, e afirma-se de maneira geral que ela esteja disseminada por todo o tecido nervoso. No entanto, sabemos o suficiente para aproveitar essas informações e seus benefícios em função do nosso desenvolvimento como espécie, ou ainda para nos valermos dela para nosso desenvolvimento pessoal ou profissional. A memória é parte fundamental da aprendizagem e nos permite reter novas experiências e novos conteúdos apresentados no dia a dia. Aprender novos conteúdos pode ser muito útil no futuro, pois é dessa maneira que vamos nos aperfeiçoando a cada momento, acumulando conhecimentos, somando-os aos já aprendidos. Resumindo, na aprendizagem, adquirimos novos conhecimentos e, por meio da memória, retemos os conhecimentos que foram aprendidos. Portanto, devemos entender que memória e aprendizagem são elementos relacionados e complementares. Sem memória, a aprendizagem não se consolida. Sem a aprendizagem, a memória não tem função. No início do livro, quando contei minha experiência ao estudar para o vestibular, falei que tudo o que eu lia num dia, esquecia no outro. Isso ocorria porque eu não conseguia acessar minha memória. Dessa forma, minha aprendizagem era nula. Dica: não existem pessoas com memória fraca. Existem pessoas que não se dedicam suficientemente ou de forma adequada ao treinamento do cérebro. Portanto, se você, assim como eu, considera sua memória fraca, procure exigir mais dela. Assim, a tornará mais forte. Outra questão importante é que a aprendizagem envolve raciocínio e o raciocínio nada mais é do que comparar informações armazenadas na memória. Portanto, aprender e lembrar são habilidades complementares, resultam da aquisição de novos conhecimentos. Por sua extrema importância, é que vou dedicar as próximas páginas a apresentar como a memória funciona. Memória e aprendizagem. A relação entre memória e aprendizagem é bastante íntima, já que são processos nitidamente complementares. Quando dizemos que lembramos ou sabemos algo, queremos dizer que aprendemos sobre essa coisa, ou seja, a memória armazena a informação útil para uma utilização futura. Em muitos contextos, a memória é confundida com repetição, com decoreba. Isto é um erro, pois vimos até agora que a memória é a base da aprendizagem. Sem memória, não existe aprendizagem, já que aprendemos as coisas novas fazendo conexões com as coisas que já sabemos. A humanidade não teria evoluído se não houvesse memória da realidade que nos cerca. Bons exemplos são a evolução das ferramentas, dos hábitos de higiene, da moradia, da tecnologia. Sem memória, todo o conhecimento anterior se perderia. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche. Captamos, analisamos e transformamos as informações em estímulos ao conhecimento por meio das células nervosas, que nos lembram do que já foi aprendido. Há evidentes vantagens de estabelecer ligações com o conhecimento prévio ao sermos introduzidos em um novo assunto. O cérebro responde rapidamente a essas situações, fixando informações, fatos, conceitos e procedimentos.
Quando estudamos, recebemos informações visuais, auditivas, táteis, etc. Tais informações enviam estímulos para o cérebro, que devem ser arquivadas. Mas, quando encontram um conhecimento prévio, arrumam um gancho para o seu armazenamento. Esse processo auxilia a memória para que, no futuro, ela seja resgatada mais simples e rapidamente. Se você não consegue aprender ou acumular uma nova informação, é preciso abastecer o cérebro com conexões prévias. É aí que está um dos segredos da metodologia Já Entendi. Nós procuramos usar abordagens diferentes para apresentar conceitos prévios, estimulando os sentidos e formando os ganchos para as novas informações. Portanto, esta é outra dica importante. Ao estudar sobre algo novo, faça uma espécie de dicionário com os conceitos iniciais do assunto. Use papeizinhos com sinônimos e palavras-chave. Isso fará você resgatar da memória tudo o que puder se relacionar com o novo conteúdo. Além disso, você fabricará conhecimento prévio para acumulá-los àqueles que já sabia. Já vimos que o cérebro é dividido em dois hemisférios, que por sua vez são divididos em lobos, cada uma das regiões do cérebro. As informações do mundo que nos rodeia são captadas pelos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Os sentidos provocam reações químicas e impulsos elétricos em lugares diferentes do cérebro, de forma fragmentada e classificada. Imagine que o cérebro é cheio de caixinhas e cada tipo de informação será armazenado em uma caixinha diferente, em um local diferente do cérebro. Estudiosos apontam que existem inúmeras formas de memória, mas há duas maneiras essenciais pelas quais o cérebro armazena as informações quanto ao tempo: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Mas antes de entendê-las melhor, veremos mais detalhadamente qual é o funcionamento da memória. A arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Augusto Cury. Memória, motor da aprendizagem. A memória é o motor central da aprendizagem. Sem ela, não poderíamos avançar nas próximas aprendizagens, nem ter acesso ao que já aprendemos. Além disso, não poderíamos ter uma vida normal, não poderíamos ser criativos ou nos comunicar com os outros. Por essa importância que a memória imprime em nossa vida, vou dedicar um pouco mais de tempo a ela. A memória funciona a partir de 3 etapas interrelacionadas: 1. Registro. 2. Armazenamento. 3. Recuperação. No registro, fatos, imagens e sensações são captadas a partir do momento em que são percebidos pelo cérebro. Ou seja, durante a vida, nossos sentidos recolhem dados do meio em que vivemos e os enviam para o cérebro. A maioria dos fatos, das imagens e das sensações que nos afetam são irrelevantes para a nossa vida. Por esse motivo, ocorre uma espécie de filtragem na memória com o objetivo de preservá-la. Imagine se todas as informações com as quais nos deparamos diariamente ficassem guardadas em nossa memória. Por exemplo, o rosto ou as roupas de todas as pessoas que encontramos na festa de Réveillon na praia, ou todos os preços de uma vitrine de sapatos. Não haveria espaço para fatos relevantes, e isso seria muito estressante para o nosso organismo como um todo. No armazenamento, ocorre a fixação dos fatos relevantes na mente, abrindo a possibilidade para que depois esses fatos, imagens e sensações sejam recuperados. Mas os dados não são armazenados infinitamente. A durabilidade depende de alguns fatores, como a relevância e a importância deles. Por exemplo, alguns fatos traumáticos ou extremamente emocionais podem ser armazenados por toda a vida. Na recuperação, os fatos são recordados. É nessa fase que os problemas de memorização ocorrem.
Ao tentar acessar um registro e não conseguir, percebemos a falha na memória. Portanto, o esquecimento ocorre quando algumas dessas fases não é realizada de forma adequada. Memória de curto prazo. A memória de curto prazo retém os dados por algumas horas para que, posteriormente, se forem relevantes, sejam gravados definitivamente na memória. Um exemplo de memória de curto prazo é a lembrança de ter colocado sal na comida. Ela resolve o problema imediato de cozinhar naquele determinado momento e será descartada mais tarde. Essa memória também é chamada de operacional. Tem, portanto, o objetivo de armazenar os fatos do momento atual e pode durar alguns minutos ou algumas horas. Ela guarda informações importantes para lidar com o entorno durante um pequeno espaço de tempo, o suficiente para executar uma ação imediata. Uma das características desse tipo de memória é a sua fragilidade. Por exemplo, quando você está envolvido com a memória de curto prazo e ocorre algum imprevisto, imediatamente você perde os dados em que estava trabalhando. Imagine que está fazendo uma conta simples de somar na cabeça e, durante os cálculos, alguém toca a campainha ou chama a sua atenção. Imediatamente, você perde os números que estavam na sua memória de curto prazo. Em resumo, a memória de curto prazo retém a informação durante um tempo curto e limitado. Dentro dela, temos ainda dois tipos de memória que se complementam: a memória imediata e a memória de trabalho. A memória imediata retém a informação apenas em torno de 30 segundos. Normalmente, nesse tipo de memória, conseguimos reter no máximo 7 unidades de informação, 7 números, 7 letras, 7 cores. A memória de trabalho mantém a informação enquanto ela é útil. Por exemplo, quando repetimos um nome ou um número até poder usá-lo. Outra atividade da memória de trabalho é quando alguém recebe uma rota para encontrar um caminho. Vire a primeira à esquerda, no próximo sinal, vire à direita e ande mais 10 quadras. A informação fica guardada até você encontrar o caminho. Informações como essas permanecem na memória de curto prazo enquanto são úteis e depois são perdidas. Imagine se em nossa memória estivessem guardados todos os números que já usamos e todos os caminhos que já percorremos. Seria uma carga enorme para o nosso cérebro. Sabemos que a capacidade da memória de curto prazo é pequena. O próximo ponto a saber é que o registro das informações relevantes colhidas pela memória deve ser transferido para a memória de longo prazo, para que a aprendizagem seja efetivada. Para alcançar conhecimento, adicione coisas todo dia. Para alcançar sabedoria, elimine coisas todo dia. Khalil Gibran. Memória de longo prazo. A memória de longo prazo, por sua vez, armazena definitivamente a informação. É esta memória que permite recuperar os ganchos de aprendizagem. Mas para que isso ocorra, ela deve ser exercitada. Assim, os dados podem voltar à tona na hora em que precisamos deles. Essa memória é uma espécie de grande depósito, onde se encontra todo o conhecimento que temos a respeito do mundo que nos rodeia. Ou seja, a memória de longo prazo é o que habitualmente chamamos apenas de memória. É lá que estão guardados sons, cheiros, situações, lugares conhecidos, etc. A grande maioria dos fatos armazenados aí podem ser acessados rápida e voluntariamente, mas outros fatos dependem de um esforço maior. É importante citar também que essa memória pode ser ampliada por meio de exercícios e de algum esforço. Nenhum estudo até hoje conseguiu afirmar definitivamente a quantidade de informação capaz de ser armazenada na memória de longo prazo, mas acredita-se que ela é ilimitada e variável de pessoa para pessoa. Os deuses deram ao homem o intelecto, que é a maior de todas as riquezas. Sófocles.
Quando estamos estudando, inicialmente os dados são armazenados na memória de curto prazo. Mas, se esses dados são repetidos ou relacionados com outros que já estão armazenados na memória de longo prazo, serão fixados de forma permanente. Essa é a fórmula básica da aprendizagem. O pensamento e o conhecimento ocorrem quando combinamos informações do nosso meio, aliadas à memória de longo prazo, de novas maneiras. De forma geral, a informação oferecida pelo ambiente não é suficiente para resolver uma situação. Por esse motivo, é fundamental que você complemente os dados que capta do ambiente com informações vindas da memória de longo prazo. Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. Autor desconhecido. Há dois tipos de memória de longo prazo: a memória explícita e a memória implícita. A distinção entre esses dois tipos é um pouco difícil, pois elas trabalham basicamente em conjunto, mas de qualquer maneira é importante reconhecer cada uma delas. Memória explícita. A memória explícita, também chamada declarativa, tem por função armazenar as informações de fatos e dados levados ao conhecimento através dos sentidos, como as recordações conscientes ou autobiográficas, por exemplo. Essas informações chegam à mente por meio da transmissão escrita, visual ou sonora. De forma geral, a memória declarativa é construída ao longo da vida a partir da interação com o meio. Por exemplo, a recordação da prática de alguns esportes e a interação com nossos familiares realizadas por meio desse tipo de memória. Essa memória refere-se a tudo aquilo que só podemos evocar por meio de palavras, com uma espécie de etiqueta temporal. Dela fazem parte a memória episódica e a memória semântica. Nem todo aprendizado precisa de leitura, mas toda leitura gera um aprendizado. Flávia Savoia. A memória episódica é autobiográfica. Envolve basicamente lembranças da vida pessoal e tem uma relação íntima com quem recorda e o que se recorda. Por exemplo, a lembrança do nascimento de um filho ou do aniversário de 90 anos da sua avó são memórias episódicas. A memória semântica identifica objetos e o significado das palavras, assim como leis, fatos, fórmulas. Nesse caso, não há localização temporal nem ligação com fatos pessoais. Por exemplo, sabemos que a capital de Itália é Roma. Sabemos o conteúdo de um romance. Memória implícita. Também chamada de memória de procedimento ou memória não declarativa, a memória implícita armazena dados relacionados à aquisição de habilidades, que são obtidas a partir da repetição de uma atividade ou padrão. São recordações inconscientes e emocionais, que podem ser acessadas e transmitidas rapidamente, como memorizar um número de telefone, abrir uma tampa ou os ingredientes de uma salada. Essa espécie de memória não depende da consciência. A partir da memória não declarativa, somos capazes de executar tarefas de modo automático, como dirigir, escovar os dentes ou tocar um instrumento, por exemplo. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mahatma Gandhi. A memória implícita não precisa ser descrita com palavras. Normalmente é um procedimento automático, como dirigir ou andar de bicicleta. Da memória implícita parte a memória de procedimentos. A memória de procedimentos refere-se aos hábitos e habilidades aprendidas, como, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, abrir uma embalagem ou aprender as regras gramaticais. São procedimentos que, depois de assimilados, não precisam mais ser pensados. Por fim, sabemos que a memória de longo prazo retém informações por meio do processo de aprendizagem, de forma um pouco mais longa, e pode sofrer associações, passando por um processo de transformação e de codificação. Por exemplo,
Temos memória do procedimento de cozinhar certo tipo de carne. À medida que vamos repetindo esse procedimento, transformamos o processo com novas experiências que vamos aprendendo. Um novo tempero, mais ou menos água, ou aumentar ou diminuir o tempo de cozimento.